Olá, povo de Deus, paz do Senhor, que Deus abençoe a sua noite. Estamos chegando para mais uma live, mais um culto ao vivo. Hoje, segunda-feira, estamos aqui para mais uma vez meditar na palavra do Senhor. Nós estamos hoje com a nossa live. Eu quero hoje falar com você acerca da palavra de Deus, e eu quero hoje falar baseado no livro de Juízes, no capítulo 11. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Você que está chegando, vai compartilhando esta live para que outras pessoas possam também ser edificadas pela palavra de Deus. Compartilhe nos seus grupos, na sua página, para nós juntos meditarmos na palavra do Senhor. Juízes capítulo 11, no versículo 1, traz-nos um assunto muito interessante. Eu quero ler o texto para que possamos assim entender o tema ou o contexto desse texto. Capítulo 11, versículo 1 de Juízes diz assim: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: Vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: Por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor me der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefité foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: Porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque,
e ainda até o Jordão, torna-me, pois agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda enviar mensageiros ao rei e aos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiro ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvido, e enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Antes de prosseguir com a leitura do texto, vamos meditar um pouco nas oportunidades da vida e também nas circunstâncias da vida. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9 diz que o tempo e a oportunidade é dada a todos. E eu quero nesta noite falar-lhes acerca do que estamos fazendo no nosso tempo. O que estamos fazendo com a oportunidade que Deus nos concede. Porque estar vivo é uma oportunidade de Deus. Estar com saúde é uma oportunidade de Deus. Há pessoas que ficam olhando para trás e esquecem de olhar para frente. Vivem uma vida do passado e esquecem que há um futuro pela frente. Vejamos aqui a história de Jefté. Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Quando os irmãos de Jefté cresceram, eles disseram: tu não vai herdar, tu não tem parte, tu é filho de meretriz. E expulsaram, sim, esta é a palavra, expulsaram Jefté da casa de seu pai. Jefté foi expulso da sua casa, Jefté foi expulso da sua cidade, Jefté foi expulso do meio dos seus. Quando Jefté foi expulso, a Bíblia diz que Jefté sai da casa de seu pai e vai habitar na cidade de Tobi. Quando ele chega lá em Tobi, a Bíblia nos revela algo interessante que diz: homens levianos se ajuntaram a Jefté. Entenda o sentido da palavra. Não foi Jefté que andou atrás dos levianos, foi os levianos que vieram a andar atrás de Jefté. Homens levianos era mesmo que pessoas que não pertenciam a uma classe social trabalhadora, pessoas que viviam de roubar, de matar, de fazer coisas triste aos olhos da sociedade e pecado aos olhos de Deus. E a Bíblia nos diz então que esses homens se ajuntaram a Jefté. Entenda uma coisa, volto a dizer, não foi Jefté que se ajuntou aos homens, mas ao contrário, os homens se ajuntaram a Jefté. Há um provérbio popular que diz: me diz com quem andas, que eu digo quem tu és. A quem você tem seguido? A quem você tem acompanhado?
com quem você tem andado diz muito sobre a sua vida. Observe o interessante, que os homens levianos se juntaram a Jefité, porém Jefité não se tornou um leviano, mas sim os levianos que se ajuntaram a Jefité formaram com ele um exército poderoso. Jefité poderia ter ficado ressentido, Jefité poderia ter ficado um pouco traumatizado, Jefité podia ter ficado angustiado, poderia ser uma pessoa revoltada, poderia ser uma pessoa deprimida, porque havia sido expulso da sua casa. Porém, Jefité não fica deprimido, Jefité não entra para o quarto para reclamar, para chorar, para pedir que as pessoas tivessem pena dele, dó dele. Jefité não viveu uma vida dizendo: ninguém tem dó de mim, ninguém me vê. Não, de forma alguma. Jefité reagiu à situação em que vivia. Entenda uma coisa neste momento: é tempo de reagir. Você precisa reagir. As pessoas vivem deprimidas, sem reação. Você precisa ser um Jefité. Você precisa ser alguém que levanta para reagir. Observe que Jefité, expulso da casa de seu pai, Jefité vai habitar em Tobi. E quando ele chega em Tobi, ele pega aqueles homens que viviam ali na praça, que viviam levianamente, aqueles homens que viviam a vida de qualquer jeito, que não tinham uma estrutura de vida, de família, de nada. Ele pega aqueles homens e traz para junto de si e forma com aqueles homens um exército. Por quê? Porque naquele tempo, quem era capitão de um exército, seja de 100, seja de 50, seja de 20, era alguém importante na sociedade. Por exemplo, no ministério de Jesus, a Bíblia vai falar em vários centuriões. Por exemplo, Jairo era um centurião, ou seja, um capitão de um exército de 100 homens. Jefité se torna um capitão. Jefité se torna um homem que treina outros homens, um homem que mostra caminho a outros homens. Como ele se torna um homem? Sendo alguém que a Bíblia vai dizer, era ele valente, era ele valoroso, porém filho de uma prostituta, foi expulso da sua casa. Ei, não importa o que as pessoas fazem contigo, a tua reação demonstra a tua força e o teu valor. Disse Salomão: se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Jefité, no dia da angústia, ele não se revoltou contra seus irmãos para matá-los, ele não se revoltou contra a casa de seu pai, contra a sua nação, ele não se revoltou contra a sua vida para ceifá-la. Não, ele se revoltou contra a situação, dizendo: hoje vocês me expulsam, mas amanhã eu sou capitão de um exército e vocês vêm atrás de mim. Hoje vocês me expulsam, mas eu vou dar a volta por cima. E a Bíblia nos diz que Jefité se torna um homem importante. O tempo passa, o tempo voa, a vida continua.
Ninguém lembra de Jefté, até um dia em que Gileade, em que a nação de Israel está em aperto. Até o dia em que os amonitas se levantam para a guerra. No dia em que os amonitas se levantam para a guerra, entenda bem isso, aqueles que expulsaram Jefté não tinham um exército preparado. Aqueles que expulsaram Jefté não tinha força agora contra Amon e seu exército. Entenda uma coisa, neste momento, aqueles que te expulsaram não têm a força que você tem, por isso te expulsaram. Jefté está lá em Tobi. De repente chegam os anciãos, os governadores, as pessoas importantes de Israel, de Gileade, chega até Jefté e diz: venha pelejar por nós. Nós não temos um exército preparado. Eu gosto de Deus por causa disso, porque Deus exalta aqueles que são humilhados. Aqueles que se humilham, Deus exalta. Jefté foi humilhado, foi massacrado, foi pisoteado na sua casa, na sua terra. Porém, Deus o exaltou. Quando o povo vem atrás de Jefté e diz: peleja por nós, guerreia por nós, Jefté disse: não foi vocês que me expulsaram da casa de meu pai? Não foi vocês quem disseram que eu não tinha herança em Gileade? Não foi vocês quem me colocaram para fora de casa? Oxê, ora, por que agora vem atrás de mim? Porque estão em aperto? Vocês estão em apuro e agora vêm atrás de mim? Não foram bons para me expulsar da casa de meu pai? Jefté diz: eu vou pelejar com uma condição, que eu me torne rei sobre vocês, que eu seja o juiz sobre vocês, que eu seja sobre vocês o príncipe. Só pelejo com esta condição. Aqueles que antes tinham humilhado Jefté, aqueles que antes diziam para Jefté: tu não herda aqui, tu não tem parte aqui, tu não tem herança aqui, sabe o que eles estão fazendo agora? Entregando tudo a Jefté. Venha, peleje por nós, ganhe a guerra, seja nosso rei, seja nosso juiz, seja nosso príncipe, seja o que você quiser. Aquele que antes não tinha direito a nada, aquele que antes não tinha direito à herança, aquele que antes tinha sido tripudiado, caluniado, jogado fora da casa do pai, agora volta para Gileade de cabeça erguida,
Aquele que foi expulso de Gileade, agora volta para Gileade por cima, de cabeça erguida, como príncipe, como rei, como dono de tudo. Aquele que antes não tinha direito à herança, agora se torna o rei de Gileade. Sabe por quê? Porque no dia da adversidade ele não foi fraco. Porque no dia da adversidade ele não foi frouxo. Porque no dia da adversidade ele não recuou, ele não retrocedeu, ele não foi para o canto chorar deprimido, não, ele reagiu. E entenda a palavra de Deus para você nesta noite: reage. Deus está contigo. Faça dessa adversidade uma oportunidade. Faça dessa adversidade a maior oportunidade da tua vida. Deus te dará direção para isso, Deus te dará entendimento para isso. Faça dessa adversidade a maior oportunidade da tua vida. Quando o Jefté volta para Gileade, a Bíblia nos diz que Jefté escreve ao rei de Amon, dizendo: assim diz Jefté. Ora, ele não foi expulso da casa de seu pai? Ele não tinha herança? Ele não era digno de herdar porque era filho de uma prostituta? Mas agora ele tem nome, agora ele tem autoridade, agora ele pega e escreve e ordena e envia mensageiros e envia pessoas. Por quê? Porque no dia da adversidade ele escolheu se levantar, ele escolheu reagir. Ei, entenda esta palavra de Deus para você nesta noite. Reage diante desta adversidade, mas não reage para pisar as pessoas, para maltratar as pessoas, com rancor no coração, com amargura da alma. Não, de forma nenhuma. Reage com amor, reage se preparando para a grande oportunidade de Deus. Reage se preparando para a vitória, para o dia da oportunidade. Reage diante da adversidade, não com choro de derrotado, mas com lágrima de vencedor. Porque o derrotado ele chora dizendo: coitado de mim, tão bom que eu sou, as pessoas não veem a minha bondade. O vencedor não. O vencedor, a lágrima está escorrendo nos olhos e ele está olhando dizendo: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou alcançar, eu vou conquistar, eu vou chegar lá. Eu tenho um objetivo, um sonho, um projeto. Ei, entenda uma coisa nesta noite: o Deus que deu a estratégia a Jefté, Ele está te dando estratégias nesse tempo.
O Deus que viu Jefté sair humilhado da casa de seu pai, da sua cidade, e voltar como príncipe, é o Deus que está vendo tudo o que está acontecendo na tua vida, e Ele vai te fazer dar a volta por cima. E Ele vai te fazer vencer, e Ele vai te fazer triunfar, porque a palavra do Senhor nos diz: quem é como o nosso Deus, que tira do monturo e faz assentar entre os príncipes? Quem é como o nosso Deus, que tira do monturo e coloca entre os príncipes? Sim, entre os príncipes do exército do Senhor. Não há Deus como o nosso Deus, que pega o homem na lama, o homem que a sociedade olha e não dá valor, a pessoa que a sociedade não valoriza. Deus valoriza. Você tem um valor diante de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você não nasceu para sofrer, para viver sofrendo, para viver uma vida de angústia, de amargura. Não. Deus quer que você seja feliz, que você seja realizado, que você triunfe. Esta é a vontade de Deus. Ei, a felicidade de um homem, de uma pessoa, não está nos bens que possui, mas no que ele tem dentro do seu coração, dentro do seu ser. Ser feliz não é uma questão do que você tem. Ser feliz é ter Jesus na vida. Quando Jesus está na sua vida, você é feliz. Não importa a circunstância, você é feliz. Não importa a adversidade, você é feliz. No meio da adversidade, você olha no dia da adversidade, você olha e diz: eu vou vencer. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não toscanejará. Eis que não toscanejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol e nem a lua de noite. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. No Salmo 120, Davi diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Entenda uma coisa nesta noite: Deus está com os ouvidos atentos para te ouvir. O Senhor está com os ouvidos atentos para te ouvir. Aproveita a oportunidade de Deus que é te dado nesta hora. Aproveita o tempo que Deus te dá neste momento e entra, mergulha de corpo e alma na presença do Senhor, porque a presença do Senhor te fará triunfar em todas as áreas da tua vida. O Deus da oportunidade te dar a oportunidade neste momento de dar a volta por cima. Jefté
aproveitou a oportunidade de Deus e deu a volta por cima. Entenda uma coisa: quando Davi chega no campo de batalha, que ele vê Golias se levantando contra o exército de Israel, enquanto muitos olhavam para o gigante e corria para a tenda, Davi olhava para a oportunidade. Samuel tinha consagrado ele a rei. Deus tinha mandado o profeta na casa de seu pai e o consagrou a rei. Quando ele vê o gigante, ele era um garoto, não tinha idade para a guerra, era pequeno, baixo em relação ao gigante. Mas ele não olha para o gigante, ele olha para a oportunidade de Deus. Era Deus que estava dando a oportunidade. Entenda uma coisa, Romanos capítulo 5 diz: a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. Muitas vezes você pede a Deus algo e quando vem a oportunidade você vai para o canto chorar. Imagine comigo, Samuel chega na casa de Jessé e diz: Deus mandou eu consagrar um filho teu a rei. E dentre os filhos de Jessé foi escolhido Davi. Davi foi consagrado a rei. Já levantou e sentou no trono? Não, de forma nenhuma. Havia um rei no trono e o nome desse rei era Saul. Deus havia rejeitado Saul, mas Saul ainda estava no trono. Davi não podia chegar lá e mandar Saul: desce daí que eu vou me sentar. Não podia. Só que quando Saul está na guerra com seu exército e recua para o gigante, e Davi chega lá, Davi olha a oportunidade de Deus. Deus me ungiu, Deus me consagrou, não foi para ficar no canto chorando, foi para reagir diante das adversidades. Há pessoas que dizem: Deus usou o profeta e disse que ia me abençoar, e disse que ia não sei o que e tal, e nada se cumpriu. Sabe por que não se cumpriu a maioria? Porque você não reagiu diante da adversidade. Porque você não se levantou diante do obstáculo. Quando Davi vê o gigante, Davi diz: é a minha hora, é a minha oportunidade, é o meu momento. O que é que ganha o homem que mata o gigante? Davi olhou para o prêmio, também para a oportunidade de ter um reconhecimento, de ser reconhecido diante de Israel como um guerreiro valente. E naquela oportunidade, Davi ganha uma música. As mulheres cantaram: Saul matou milhares, Davi seus 10 milhares. Mas Davi ganhou também um inimigo, o rei. O rei queria matar Davi e perseguiu Davi por muitos anos. Mas Davi permaneceu firme no propósito do que Deus tinha lhe entregado. Assim foi com Jefté, assim foi com Gideão, assim foi com Moisés, com Elias, com Eliseu, com Daniel, com Misael, com Ananias, com Azarias, com Jeremias, com Isaías, com Ezequiel, com Paulo, com Pedro, com Timóteo, com Tito, com João, com os heróis da fé, com o reformador Martinho Lutero, John Wesley, Savonarola, com todos que revolucionaram o mundo na sua época, com os heróis que têm o seu nome escrito na Bíblia,
Todos eles aproveitaram a oportunidade, reagiram e fizeram a diferença na sua geração. Entenda o que Deus te diz nesta noite. Esta é a palavra do Senhor para nós nesta noite. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não olha para a adversidade como algo que veio para te matar, que veio para te destruir, que veio para acabar com a tua vida. Não, olha para a adversidade como a oportunidade que Deus está te dando para vencer mais um obstáculo, para vencer mais uma batalha, para vencer mais uma guerra, para triunfar. Deus quer que você triunfe. Deus quer te fazer triunfar. Deus quer que você seja mais, muito mais do que vencedor. Faça como Davi, faça como Gideão, faça como Jefité, faça como os heróis da fé, e Deus te dará vitória. Homens dos quais o mundo não era digno, homens que não abaixava a cabeça diante da adversidade, mas que alcançava as oportunidades. Talvez um dia Deus levantou alguém para dizer para você que te fará grande na terra, e você tem enfrentado grandes lutas, grandes adversidades. Ei, só se torna um grande guerreiro quem vence grandes desafios, grandes guerras, grandes batalhas. Paulo disse: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Um corpo marcado não é sinal de derrota, é sinal de vitória. Se você tem marcas, cicatrizes, feridas que cicatrizaram, é porque você venceu. Deus quer sarar estas feridas. Deus quer sarar, cicatrizar estas feridas. Não fique olhando para trás, olhando para o passado e reclamando da sorte. Não, vença os obstáculos de cabeça erguida e Deus te dará vitória. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus, assim como o Espírito Santo encheu a Davi, encheu a Jefité e Gideão, para vencer batalhas impossíveis aos olhos humanos. Aos olhos humanos era impossível Davi vencer Golias. Aos olhos humanos era impossível Gideão, com 300 homens, derrotar um exército de mais de 22.000. Aos olhos humanos era impossível Jefité se levantar depois de ser expulso da casa de seu pai. Mas Deus os fez triunfar. E é esse Espírito de Deus que vai repousar sobre a tua vida. É esse Espírito de Deus que vai te visitar nesta hora. Espírito de Deus vai te visitar para te fazer triunfar. Você não vai olhar para o Golias como um gigante que veio para te matar. Você vai olhar para o Golias como uma oportunidade para Deus cumprir a promessa que te fez. Você crê nisso? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, assim como o Senhor encheu a Davi, a Gideão, a Jefité, a todos os heróis da Bíblia,
homens que foram cheios do teu Espírito e que diante das guerras, diante das adversidades da vida, não olharam para o problema, mas para a oportunidade. Toca, meu Deus, na vida desta pessoa, dai a ela a oportunidade, faça com que ela venha enxergar que esta luta não veio para matá-la, mas sim como uma oportunidade do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço nesta noite, que o teu Espírito Santo venha visitar esta vida, venha visitar esta casa, esta família, para triunfar em o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus.